Bem-vindos a mais um vídeo. Tem um artigo muito extenso no site ceticismo.net intitulado Típica Justificativa Criacionista, que na verdade deveria antes chamar-se Típicas Justificativas Evolucionistas, visto que eles não entendem as objeções dos chamados criacionistas. É claro que tem muita bobagem aqui colocada, principalmente vindo de espantalhos ou de figuras mais caricatas no meio, mas, aliás, eles não entendem ainda a questão do pecado original, sabe? Quando as pessoas acham que as ciências naturais estão acima da metafísica, eles acabam dizendo bobagens. Então, eu vou aqui analisar apenas a última parte. Talvez o restante do conteúdo seja interessante para vídeos futuros. E eu gostaria de tratar principalmente com respeito à última parte. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas coisas. Veja, por exemplo, tem uma página desse artigo que diz o seguinte: alegação. Os fósseis hominídeos são, na verdade, totalmente humanos ou totalmente macacos. Isso é verdade. Só que veja só a resposta. Não é verdade. É uma fina transição entre os fósseis de hominídeos, onde não é possível estabelecer claramente uma linha entre onde o fóssil deixa de ser humano. Tanto que os próprios criacionistas divergem entre eles sobre o que eles consideram humano e o que eles consideram macaco. Errado. Homem é animal racional, ponto. Homem nasce de homem. Macaco nasce de macaco. Qualquer outro primata nasce da sua respectiva espécie e sem ser racional. É ao contrário do que eles colocam aqui, a gorila coco, ela não é racional, ela não aprendeu linguagem, ela só sabe imitar linguagem. Ela não se comunica eloquentemente, por assim dizer, né? Por meio de sinais. Ela só sabe imitar. Então, ou o fóssil é de um humano de fato, ou é de macaco de fato. No aspecto físico, na aparência, podemos até ter dificuldade de identificar. Mas, em ato, podemos identificar o que é homem e o que não é. Aquela criatura nasceu de homem, então é homem. Nasceu de macaco, então é de macaco. Homem que eu tô dizendo aqui é no sentido de espécie humana, tá? É óbvio que as pessoas nascem de mulher. Mas deu pra entender. Aí coloca toda aquela transição ali e coisa que tal. Mas o fato é que os fósseis ou são de humanos ou são de macacos, ainda que não possamos identificar com perfeição. Mas vá lá. E ainda falam, né? O homem não tem... como é que é? O homem não descende de macaco, apenas diz que macaco e o homem têm um ancestral em comum. E esse ancestral em comum é o quê? É uma salamandra? É um macaco. Pois bem, outro ponto interessante que eu gostaria de colocar aqui, deixa-me ver. Aí tem a objeção sobre a macroevolução. Que eles colocam. A macroevolução, a definição oficial, é a evolução que ocorre de espécie para cima. Espécie, gênero, família, etc. Quando novas espécies surgiram
ficou comprovada a macroevolução. Tá? A questão é, alguém já viu uma espécie dar origem a outra? Por exemplo, alguém já viu um casal de cão parir um filhote que não seja um outro cão? Porque quando ou há essa transição, em algum ponto, essa mudança de espécie tem que acontecer. E não adianta dizer que, como diz aqui, né, que macroevoluções são milhares de microevoluções acumuladas ao longo de muito tempo. Esse muito tempo, meus amigos, é um pretexto, tá, para disfarçar a falta de evidências. Porque não existem evidências para tal coisa. E eu gostaria de ver isso. De ver uma espécie dando origem a uma outra espécie de fato. Que não pode se reproduzir com alguma outra. E isso, quero saber se isso já aconteceu. Vocês acham que se um homem cruzar com um chimpanzé vai nascer algum híbrido? Não vai. Porque estamos falando de espécies completamente diferentes. Agora, entre o leão e o tigre, pode nascer um híbrido porque temos aí uma igualdade metafísica. E eu tento colocar alguns exemplos. Por exemplo, vejam só. Coloco aqui. Novas espécies surgindo na história. Uma nova espécie de mosquito de forma molestos, isolada nos subterrâneos de Londres, sofreu especiação da Culex pipiens. E coloca alguma referência aí. Agora fica a pergunta: o que é espécie para eles? Não diz. E aqui diz: a Elatiton gatleri, uma cultura que apareceu a partir de células cancerosas humanas em 1951. Devido à grande capacidade de replicação de pressão, essas células se tornaram totalmente incompatíveis com seres humanos. Não prova a especiação, né? Como chamam. Várias novas espécies de plantas. O que é espécies? Repito. Não diz. Surgiram via poliploídia, quando há mais de 2 cromossomos de cada parte. Um exemplo é a Primula quebensis. Depois, espécies incipientes, quando subespécies cruzam raramente ou com pouco sucesso são comuns. Daqui alguns exemplos e coloco alguns exemplos. Nada disso é especiação. Eles têm dificuldades de definir o que é espécie. Nós sabemos qual é a definição da espécie humana. É animal racional. Mas como eles definem a espécie humana? Veja que a própria taxonomia deles diz, né, isso, Homo sapiens. Agora, quando o homem não é sapiens? Agora, a coisa fica pior quando eles colocam na última página, porque eu já disse, não vou ler tudo. Na última página é o seguinte: uma lista de defeitos, defeitos de projeto do corpo humano, uma boa porcaria. Olha só esse termo, porque se fosse realmente o projeto, teria sido rejeitado. Agora, fica a pergunta, por que eles não colocam a sugestão aqui? Olha, eles colocam aqui, ó, as consequências de termos ficado de pé, ou seja, hemorroidas e problemas na coluna. Tá, meus amigos, mas por que surgem os problemas na coluna e por que surgem hemorroidas? As hemorroidas devido à pressão do sangue no reto, que aumentou pela força da gravidade, enquanto que antes havia apenas a pressão no coração. A coluna, devido ao esforço extra para suportar o nosso peso, que antes ficava distribuído pelas 4 patas. Fico me perguntando por que o autor ele não fica andando de 4 por aí. Seria interessante ver o que ele pode sugerir como um projeto superior a esse. O joelho humano é mal projetado para a carga que tem que sustentar.
e ficar muito tempo de joelhos pode provocar bursite devido ao excessivo esticamento da bursa, que cobre a rótula ou a patela. Novamente, porque ele não explica como seria um joelho mais perfeito. Ele poderia fazer um desenho aqui e explicar como é que seria esse joelho mais perfeito. O cotovelo tem nervos expostos, que tornam muito dolorosa qualquer pancada. E o crânio não se reforçou bastante para proteger o tamanho extra do cérebro humano. Novamente, fica a pergunta, por que ele não coloca aqui uma proposta melhor? O parto doloroso. As fêmeas dos primatas podem fazer o próprio parto, puxando o filhote para fora com as próprias mãos. Nas mulheres, também por terem ficado de pé, o canal de saída é em curva e de tal forma que é preciso primeiro empurrar a cabeça numa direção e depois em outra até que ela saia, o que é quase impossível para a maioria das mulheres e resulta num parto demorado e doloroso e até na morte da mãe em alguns casos. Então, mas quais casos acontecem essas mortes e por que diz aqui que para a maioria das mulheres é quase impossível? Que eu saiba, todas as mulheres têm disposição para realizar o parto. Mas fica aqui a pergunta: como deveria ser então o canal de passagem para o bebê sair, segundo a teoria dele? Pois é, meus amigos. Ou será que ele prefere andar de 4? Bem, seria coerente se eu fizesse. E continua. Um crente poderia alegar que isso é resultado do pecado original. E o é mesmo, está na Sagrada Escritura. O nosso sistema imunológico e a maioria dos outros é um festival de substâncias que são produzidas por nosso corpo para consertar alguma coisa ou ativar alguma função que produz efeitos colaterais que, por sua vez, corrigidos por mais um grupo de substância que, por sua vez, etc, etc. Não parece um sistema projetado do zero, e sim uma longa série de remendos em cima de remendos que nunca fica bom. É porque sempre surgem doenças novas, né? É desnecessariamente complicado e por isso mesmo ruim. É complicado para quem? Por você? Então, qual seria a sua proposta? Mas os crentes veem essa complexidade como uma prova de que houve um Criador. Sim, eu vejo como prova de que houve um Criador, justamente porque tal coisa não poderia surgir do acaso. Eu acho mais absurdo achar que o sistema imunológico tenha surgido do acaso. E, querendo ou não, funciona, na maioria das vezes. Continuando, nos homens, o canal urinário passa por dentro da próstata, uma glândula muito sujeita a infecções e ao inchamento resultante. Isso bloqueia a urina e é um problema comum em homens. Não é tão comum assim, viu? Eu, por exemplo, nunca tive. Mas, se eu tiver, fazer o quê? Provavelmente foi algum problema decorrente da minha culpa. Passar um tubo deformável através de um órgão que frequentemente se expande e bloqueia o fluxo do tubo não é um projeto inteligente. É claro, inteligente quem tem um projeto inteligente, melhor é você, né? O autor. Qualquer idiota com meio cérebro ou menos projetaria encanamentos melhores para o homem. Eu desafio a apresentar uma proposta melhor. Mas sempre tem esses idiotas que sugerem melhoramentos na criação, né? Não é à toa que esse povo é tudo transhumanista. Continuando, os testículos se formam dentro da barriga e depois tem de passar pela parede abdominal e descer até o saco escrotal, deixando um ponto fraco, na verdade 2, na parede. E esse ponto é chamado canal inguinal, que pode resultar em hérnia, deixando que os intestinos saiam e fiquem presos embaixo da pele. Os intestinos ficam prejudicados e o fluxo de sangue para os testículos se reduz ou é cortado. E além disso, às vezes, um ou dois testículos não descem. Grande design. Novamente,
Qual o problema disso e qual seria a sua proposta? Eu gostaria de saber. E continua. Os testículos têm de ficar do lado de fora porque o calor do corpo reduz a fertilidade, o que não ocorre com os ovários. Além do problema acima, isto os deixa vulneráveis e deu origem à expressão pé no saco. Preciso comentar isso. E continua. A maioria dos animais tem um olho de cada lado da cabeça. Os homens também começam assim, mas durante a gestação os olhos se movem para frente. Em algumas pessoas esse deslocamento não é completo e elas ficam com os olhos muito separados. E daí? O importante dos olhos não é enxergar? Enfim. A nossa mandíbula reduziu-se em relação à dos nossos antepassados. Os dentes do siso ficam meio que sobrando e nem chegam a nascer em algumas pessoas. Qual o problema? O rabo que herdamos de nossos antepassados atrofiou-se e hoje nos resta apenas o cóccix, mas ainda que muito raramente nas crianças com rabos. Na verdade, não é uma cauda igual de um gato, um cão, né? É só um rabinho de carne. Aparentemente ocorre um problema com a programação genética para bloquear o crescimento do rabo durante a gestação. As mulheres já são capazes de engravidar aos 10 ou 11 anos, mas, como o resto do corpo ainda não está preparado nessa idade, o crescimento é interrompido e ficam sequelas. Enfim, né? Eu posso ter problemas de comentar isso. A gravidez não é um processo saudável. O que ele quer dizer com saudável, hein? Na verdade, consiste numa guerra imunológica entre a mãe e o, entre aspas, o corpo estranho em seu ventre, o que pode causar a morte do bebê com um fator RH diferente, e um dilúvio de hormônios e outras substâncias dos quais as mulheres emergem deformada e esgotada. Às vezes até com forte depressão que leva algumas a rejeitar ou matar seus próprios filhos. Coisa que você defende, né? Diga-se de passagem. E isso sem completar a gravidez. A medicina moderna já tem medo de minimizar tudo isto, mas a verdade é que, do ponto de vista da natureza, a saúde e o bem-estar da mãe não são importantes, desde que ela sobreviva por tempo suficiente para produzir a própria geração e cuidar dela. Para quem não tem visão transcendente, de fato, parece ser isso só que você diz, né? A menstruação é um desperdício de sangue e energia. Preparar-se todos os meses para uma gravidez que quase nunca ocorre e depois jogar tudo fora está longe de ser a melhor solução. Claro, a melhor solução é você que tem, né? E o processo também envolve alterações hormonais que resultam na TPM, por exemplo, e entre outros incômodos. Olha só que peninha. O processo de fecundação não é uma coisa precisa e pode ocorrer fora do útero, como no caso de gravidez tubária. É uma pena, né? Só que isso daí não é um problema do design. Ao contrário do homem que está sempre produzindo novos espermatozoides, a mulher já nasce com todo o estoque de óvulos que usará durante a vida. Mas eles ficam velhos demais, depois de certa idade, dando origem a crianças com problemas genéticos. É por isso que é bom ter filho cedo, né? Quando termina a idade fértil, vem a menopausa e a produção de hormônios se reduz ou cessa, deixando a mulher vulnerável a uma série de doenças. E ó, dito acima, perceberam que são todos problemas de ordem acidental, que não é um defeito de design, porque o que esta mula não entende é que nada disso decorre da essência do homem, que é a mesma da mulher, diga-se de passagem. A essência do homem é ser um corpo animal com alma racional, e o corpo tem suas propriedades, e os problemas que surgirem depois não é decorrente das suas propriedades em si, mas são problemas acidentais de ordem material e não de ordem essencial.
E muitos deles, sim, decorrentes do pecado original, porque não está outra explicação. E agora vem a chave de ouro. A única razão de a raça humana não ter se extinguido é a sua inteligência. Meus parabéns! Olha só, ele sabe disso. Que lhe permite compensar com tecnologia as suas deficiências e fragilidade. Isso já não significa que o homem é superior a todos os animais? O mais perfeito de todos? E continua, os outros animais também apresentam claras evidências de evolução aleatória, como órgãos vestigiais, ou seja, asa que não serve para voar, dentes que existem em fetos de baleia e depois são reabsorvidos durante a gestação, que erros nos fetos de muitos animais, inclusive nos humanos, e que desaparecem, cobras com pernas atrofiadas, etc. E nada disso prova a evolução. Tá? Agora, e depois vem aqui um texto horroroso aqui, mas o fato é que, vejam bem, nada disso prova a teoria da evolução, justamente porque nada dessas características são essenciais para uma espécie. A questão da chamada perda de função é muito bem explicada filosoficamente também, justamente porque não incorre no problema da diferenciação de essência. Inclusive, ele coloca aqui, ó, guerras nos fetos de muitos animais, inclusive humanos, e que desaparecem. Esse sistema ele só vai estar presente na fase embrionária, mas nunca passa para a fase depois de nascido. Ou vocês acham que isso é uma prova de que o homem tem uma ancestralidade de peixe? Não prova, não prova. O que conta é o que o animal é depois de nascido. Agora fica a pergunta: e quanto ao ganho de função? Alguém já viu uma minhoca nascer com olho? Alguém já viu um peixe nascer com pulmão? Aliás, inclusive pode até ser peixes que saem eventualmente para fora da terra. Eles desenvolvem pulmões? Eles desenvolvem algo parecido com as pernas que nós temos? Com joelhos, articulações? Com unhas? Parece que não. Então, meus amigos, é aí que está o problema. Isso é falta de metafísica, que explica tudo perfeitamente. O homem, ele em si mesmo, ele é o mais perfeito de todos os animais. Agora, se um homem tem hemorroida, se o outro tem câncer, se a mulher ela fica estéril, nada disso é problema essencial com respeito à própria natureza humana. Aliás, a Sagrada Escritura mostra ali. A Sara era infértil. A Santa Isabel era infértil. Mas engravidaram. Então, e isso mostra que a Sagrada Escritura não ignora esses problemas que nascem, que surgem nas pessoas sem elas terem verdadeira culpa. Assim como o cego de nascença que Jesus curou. E ele mesmo disse que a cegueira daquele cego ali de nascença é para que a sua glória se manifestasse. Então, isso responde a muita coisa. E, bem, eu mesmo já li muito esse site quando eu era ateu. Tá? Muito mesmo. Hoje eu rejeito tudo isso. E hoje eu percebo a superficialidade da coisa. E detalhe
que colocam milhares e centenas de artigos aqui, e nenhum deles comprova o ponto que eu coloquei aqui. Se é possível um macaco, tá? E sim, eu vou usar o termo macaco mesmo. Se o macaco e o homem têm um ancestral em comum, esse ancestral em comum é também um outro macaco. Deem o nome que vocês quiserem, mas é macaco. Então, provem que um macaco pode parir, um casal de macacos pode parir um homem, um ente racional. Provem que isso é possível. E não me venha conversa furada de graduação. O problema aqui não é de grau, não é de quantidade. O problema aqui é de natureza. Uma coisa é um animal racional, outra coisa é um animal não racional. Então, paro por aqui. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.